Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Santa Inês, rogai por nós. O meu bom dia em Cristo para você que me acompanha com alegria, você aqui da Diocese de Formosa, de outras localidades, também de outras regiões fora do país. É muito bom estar com vocês. E sobretudo saber que muitos de vocês compartilham o nosso programa em diversos grupos, fazendo com que outras pessoas também possam orar comigo no início da manhã, criando uma positividade interior para que o nosso dia seja realmente na presença de Deus. Então hoje é quarta-feira, 21 de janeiro, memória de Santa Inês, Virgem e Mártir da Igreja. Nós iniciamos nossa oração pedindo este auxílio de São José e de Santa Inês, para que tenhamos uma profunda coragem como cristãos, para viver a nossa fé no meio de tantas exigências. Eu quero compartilhar com você um tema bonito e leve: pureza, coragem e fidelidade a Cristo. Esse tema vai permear a nossa meditação nos próximos 8 minutos, antes de comentarmos o Evangelho. Por quê? Hoje a Igreja nos apresenta uma jovem, quase uma menina, mas de uma fé gigantesca, Santa Inês. Ela viveu no século IV em Roma, durante a perseguição do imperador Diocleciano, uma das mais terríveis perseguições impetrada contra os cristãos. Um período extremamente violento contra os seguidores de Jesus. Santa Inês tinha cerca de 12 ou 13 anos, jovem, frágil aos olhos do mundo, mas fortíssima na fé. Muitos queriam forçá-la ao casamento, mas ela tinha feito uma escolha clara: pertencer somente a Cristo. Sua virgindade não era desprezo pela vida, mas uma entrega total a Cristo. O selo da virgindade era esta marca da sua pertença total a Deus. Naquele tempo, ser cristão já era perigoso, mas para Inês havia algo ainda mais grave. Ela se recusava a renegar a fé e a trair a consagração de seu corpo e do seu coração. Por isso foi denunciada, humilhada e condenada à morte. Se você hoje é um católico e eu também, nós devemos muito a esse sangue dos mártires, porque eles deram testemunho de Jesus com a vida. Então a nossa fé católica, ela não se assenta apenas sobre homens e mulheres, mas sobre o sangue de homens e mulheres corajosos, que ainda hoje nós temos muita gente com coragem, morrendo, defendendo a fé católica, defendendo a cruz de Cristo. Como isso é realmente profundo para a nossa vida católica. Santa Inês ensina que a pureza não é repressão, mas uma liberdade interior. Nós temos na igreja o Ordo Virginis, que é composto por muitas mulheres que guardam a virgindade. Para esse mundo nosso, é algo extravagante, porque nós já vivemos um paganismo tão avassalador que para as meninas, as adolescentes, é um esporte poder perder a virgindade, poder fazer sexo pela primeira vez. Que tristeza, que falta de grandeza interior no coração da nossa juventude e da nossa civilização tão podre como está. Porque a pureza,
guardar a virgindade, isso também para muitos homens que guardam a sua virgindade. Nós temos muita gente importante, inclusive nas esferas da República, gente ligada a movimentos grandes da igreja, como o Opus Dei, que vive esta santidade, esta pureza. Pureza é amar sem dividir. Sem dividir o coração com ninguém, a não ser com Deus. É viver relações verdadeiras. É respeitar o próprio corpo e o corpo do outro. Simples assim. Ah, mas uma pessoa que não pratica a sua sexualidade genital, ela não pode ser feliz? Pode sim. Porque é esse comércio do sexo, essa desconfiguração, essa desconstrução dos valores da sexualidade humana que leva tantas pessoas a viver a banalidade. E a banalidade, ela cresce e se torna uma espécie de demônio que vai corroendo a alma dos jovens, colocando tudo aquilo que não presta. A pessoa passa a viver uma pocilga dentro de si, um chiqueiro, uma miséria. E esse mundo nosso, ele é um mundo covarde. Ele é um mundo que apregoa a libertinagem de todas as maneiras, de todas as formas. Mas quando uma pessoa consagrada cai em pecado, esse mundo cai matando, criticando. É um mundo covarde, abestalhado, hipócrita, até não ter mais jeito, que promove todas as desgraças. E quando alguém da igreja cai nessas desgraças, o mundo cai matando, cai trazendo pesos e mais pesos sobre aquela pessoa. O mundo é falso. O mundo é o mar de vidro do Apocalipse de São João. Que a gente acha que é mar, mas não é mar, é vidro. Se você mergulhar ali, você morre. Você quebra a sua cabeça. O mundo é isso. Falsidade pura. Por isso que os cristãos, dentro do mundo, como Jesus nos ensina, estão ali, mas não pertencem a esse mundo. E nós temos que lidar com isso. O mundão aí fora é perigoso, é profundo nas misérias. Mas nós cristãos sabemos lidar com isso. A gente leva na esportiva, como diz o povo. No mundo que banaliza tudo, Santa Inês lembra que o amor verdadeiro exige compromisso, exige fidelidade, exige coragem. Isso vale para todos, jovens, adultos, consagrados, casados, solteiros. A pureza deve imperar também dentro do matrimônio. Os casais acham estranho quando a gente fala da castidade matrimonial. É você não instrumentalizar o sexo para a volúpia, para o pecado, mas uma sexualidade normal, natural, aberta à vida, que sirva para unir o casal. Nem sempre isto acontece, nós sabemos disso. Por isso que os católicos devem dar testemunho disso. E a pastoral familiar, os encontros de casais, todas essas equipes de Nossa Senhora, ou Visa, essa multidão de serviços em favor da família, movimento Ágape, etc., visa isso, levar os casais católicos a viver a sua sexualidade conforme o coração de Deus. A fidelidade cristã, ela custa, às vezes custa rejeição, incompreensão, solidão, mas ela gera uma força interior que o mundo não consegue tirar. Eu lembro quando foi para mim ir ao seminário, quantas críticas terríveis que eu recebi, tanto de fora como de dentro da família. Críticas terríveis. Por causa do quê? Por causa do sexo. Só por causa disso. Ah, você não vai casar. Como se você
vive o seu celibato, a sua castidade, você fosse um ET, uma pessoa de outro planeta. Santa Inês não negociou os valores, os seus valores. Não escolheu o caminho mais fácil. Escolheu Cristo acima de tudo. E por isso, sua vida tão curta tornou-se eternamente fecunda. Hoje somos convidados a perguntar: o que governa meu coração? O que tem prioridade na minha vida? Sou fiel nas pequenas coisas? A vida de Santa Inês nos mostra que a santidade não depende da idade, da decisão do coração. É isso que depende, da decisão do coração. Que Deus nos ajude a conquistar um espaço interior santo no nosso coração para vivermos a santa pureza. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Quero compartilhar com você o evangelho de hoje, Marcos 3, de 1 a 6. Neste evangelho, Jesus entra na sinagoga e vê um homem com a mão seca. Todos observam para acusá-lo. Então Jesus faz uma pergunta direta e desconcertante. É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Diante do silêncio dos corações endurecidos, farisaicos, falsos, tíbios e hipócritas, Jesus se entristece. O Evangelho diz que ele olhou ao redor cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. E Jesus disse ao homem: estende a mão. Quando o homem estendeu, em obediência, a mão ficou curada. Este Evangelho nos ensina que a verdadeira fidelidade a Deus passa pelo amor à vida, pela coragem de fazer o bem, mesmo quando isso incomoda. Santa Inês viveu isso até o fim. Preferiu perder a vida a perder a fidelidade a Cristo. O mesmo evangelho que cura também provoca rejeição. Por isso o texto termina dizendo que começaram a tramar contra a vida de Jesus. Ser fiel ao bem, à verdade e à pureza sempre tem um preço. Mas é esse o caminho que gera a vida. Ser cristão, católico, não é uma tarefa fácil, mas uma coisa eu asseguro para você: quem procura obedecer a Cristo é feliz, é grandioso por dentro e sabe lidar com tudo com a máxima paciência. Amém. Momento da nossa oração e juntos em espírito, vamos colocar a nossa vida diante de Deus, nossas dificuldades, nossos sofrimentos. Senhor Jesus, vós que fortaleceste Santa Inês, na sua juventude e fragilidade, fortalecei também o meu coração e o coração que ora comigo agora neste programa. Ajudai-nos a viver com pureza, não apenas do corpo, mas do coração, das intenções, das escolhas e da nossa própria mente. Dai-nos coragem para não negociarmos a fé, fidelidade para permanecermos convosco e liberdade interior para amar verdadeiramente. Que saibamos estender a mão ao bem, à vida e à verdade, mesmo quando isso nos custa. Confiamos nossa vida, nossa juventude, nossas escolhas a vós e à intercessão de Santa Inês. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
pela intercessão de Santa Inês e São José, seja abençoada a sua vida e a vida da sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz até às 20 horas aqui no canal com o programa Oração da Noite.